Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Motivo de alegria, né, irmãos? Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor. Aleluia. Mais um final de semana, né? Aleluia. Graças a Deus somos mais que vitoriosos, porque se estamos aqui, porque somos vencedores em Cristo Jesus, né? Aleluia. Semana não foi fácil, mas maior é o que está conosco. Glória a Deus. Uma palavra o Senhor já tem falado poderosamente, né, durante o culto, né? O Senhor, ele jamais nos deixa desapercebido, e muitas das vezes é nós que deixamos, né, que algo venha acontecer na nossa vida para que nós venhamos a esquecer um pouco, né, e passa desapercebida por nós. Mas somos falhos, mas o nosso Deus é misericordioso e tem ouvido as orações. Glórias a Deus. Uma semana, né, de jejum e oração, muito para crescimento, como a missionária disse também, crescimento espiritual, né, em tudo na nossa vida, né, tem um propósito, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Irmãos, abre suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 32 ao 51. Quase ninguém ouve essa pregação. Glória a Deus. Bem conhecida, né? Glória a Deus. Que é muito edificante para a nossa vida e para entendimento, crescimento, né, daquilo que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, né? Diante das dificuldades, batalhas, mas Deus está conosco. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 51. Aleluias. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão e a barba e feria, e matava. Assim feria teu servo, o leão como o urso, assim será este incursivo filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou na mão da sua funda, e foi-lhe chegando o filisteu. O filisteu também veio, e vinha chegando a Davi, e que levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou enquanto era jovem, ruivo
e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que tu vires a mim com pausas? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará a minha mão, e ferirei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial do filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que levantou-se o filisteu, e ainda encontrou-se Davi, e desprezou-se Davi, e ocorreu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão ao forge, e tomou ali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu, na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto da terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-se a bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça, vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, e fugiram. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Perdoa pelo texto longo, mas para mais compreensão, do que se passou, estava se passando, e que se ocorreu ali durante esta guerra que estava iniciada ali naquele momento, dos filisteus contra os israelitas. Dizemos que no decorrer, como viemos, o livro de 1 Samuel, Samuel, é fruto da promessa, e como não deixava de desejar também, o seu livro seria muito edificante, e de forte aprendizado, que muitas passagens se passam por aqui, e vindo de um homem que nascido ali, como eu disse, das promessas, E nós vemos que voltando lá atrás, quando Davi, foi ungido, quando Deus levanta ali Samuel para que ele viesse ungir, que substituiria, a Saul. Saul, quando Israel gostaria também, na sua época, de ter um governador, um rei, para que viesse a comandar aquele povo. E Deus, na tua bondade, concordou com o que o povo estava pedindo, para que eles viessem também entender que eles estavam deixando também as coisas de Deus de lado. E quando eles vieram e pediram, e Deus levanta ali, eles, por mão do homem também, na verdade, se levanta Saul para que viesse como rei. E nós vemos ali que ele governou. No início já teve uma batalha, contra ali também os filisteus, mas porém não derrotou todos. Foram grandes lutas, que coroaram Saul, um grande guerreiro que estava à frente aonde foi, coroado pelo povo. E no decorrer do tempo, aonde Saul, vemos que
ele começou a, vamos dizer que o orgulho cresceu em seu coração diante do poder, né, do entendimento ali que Deus estava dando a ele. Mas, e pelas suas grandes vitórias e seu sucesso, né, como líder, e como também era apreciado pelo teu povo. Mas nós vemos que no decorrer do tempo ele começou a sua desobediência ao Senhor, e aonde o Senhor não quis mais que ele ficasse à frente. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos que Deus levanta ali Davi, fala para Samuel que viesse a ungir e procurar ungir, né, para substituir Saul. E nós vemos que a partir daquele momento que a unção desce sobre Davi, ele não se levantou naquele momento e já foi se destacando. Nós vemos que Deus começou a trabalhar poderosamente, né, na sua particularidade, para que seus vizinhos, seus irmãos, aqueles mais próximos viessem também a ter esse entendimento e reconhecer que Deus, ele escolhe, não é por ser uma pessoa de alto escalão que saiba falar, ele escolhe aquelas mais humildes, aquelas mais rejeitadas. Ele sabe, ele escolhe aquele também que pode estar passando ali na rua descalço, todo sujo, fedido, mas Deus pode escolher ele também. Por isso Deus nos mostra nessa tarde que nós não devemos rejeitar a ninguém. Nós não devemos estar medindo as pessoas, porque da mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. E nós vemos que nesse momento ele estava ali, né, sendo trabalhado por Deus, como nós também estamos sendo trabalhados por Deus. Muitas das vezes você se sente com uma pessoa que não é nada, mas nós vemos que você fica pensando, fala, Senhor, eu não sou ninguém. Mas Deus, ele está trabalhando no teu coração, ele está trabalhando na tua vida, ele está preparando você para uma coisa melhor, uma coisa maior. E nós vemos que ali Davi estava sendo trabalhado, mas ele ali firme, convicto daquilo que ele tinha uma obrigação de fazer, que o seu pai tinha deixado para ele cuidar daquelas ovelhas. E ele cuidava e zelava por aquelas ovelhas. Ele fazia tudo o que seu pai queria, até mesmo com os seus irmãos também, que certamente abusavam muitas das vezes, mas ele seguia perseverante naquilo que ele tinha uma obrigação de fazer. E nós vemos que quando Saul, naquele momento, já se sente, já mais um tempo que ele se sente já perturbado, né, pelo espírito mal que o Senhor concede para que viesse, né, a atormentá-lo por causa de sua desobediência. Nós vemos que ele procura uma pessoa para que viesse ali para tocar algo para ele, ou para fazer algo para que viesse aquele espírito maligno saísse e parasse de perturbar. Nós vemos que se levanta um jovem ali dali de perto dele, e nós vemos que se levanta e fala do jovem Davi, que cantava, muitas das vezes passavam e viam ele cantando ali com a sua harpa, e as pessoas se maravilhavam, né, com aquilo, mas ele estava lá, muitas das vezes pastorejando as suas ovelhas, mas passavam pessoas por ele, que eles se deslocavam às vezes de um lugar para o outro, e viam muitas das vezes Davi naquela pedra cantando, sem ninguém ao redor, mas louvando ao Senhor. E nós vemos que tudo que nós fazemos será reconhecido. Tudo que você fazer será reconhecido por Deus, porque Deus está vendo tudo que você faz. Deus está vendo tudo que você está plantando nessa terra. Deus está vendo até as coisas erradas que nós fazemos. Mas diante de Deus nós pedimos o teu perdão, a tua misericórdia. E o Senhor nos perdoa. E nós continuamos com a nossa vida. E Deus sempre dando uma oportunidade. Deus sempre dando uma chance para que nós venhamos a mudar o nosso ser, porque muitas das vezes, irmãos, nós levantamos o nosso orgulho. Eu sei assim, eu sei fazer assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. São as palavras que a gente tem escutado muitas das vezes, e até nessa semana escutei muito sobre isso, mas repreendi pela palavra do Senhor. Repreendi, irmãos. Nós devemos deixar o nosso eu de lado um pouco não, sempre, né?
para que nós venhamos ouvir mais a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós demos lugar à palavra de Deus, para ela entrar nos nossos ouvidos, e nós vemos que ela vem, e aonde nós pegamos, escutamos a palavra do Senhor e começamos a mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de medir as pessoas. E nós vemos que começa a ter esse fruto do Espírito Santo da nossa vida, porque começa uma transformação dentro de nós. E eu louvo a Deus pela tarde da bênção. Como a missionária disse, nós temos que profetizar que a tarde da bênção, que não venha estar chovendo, a chuva, nós precisamos da chuva, mas nós também precisamos do alimento da palavra do Senhor. Ontem nós já ficamos sem culto devido ao tempo, que nos pegou até desapercebidos também, porque não achamos que ia chover. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós também temos que nos precavenir para que a obra dele seja feita em nossa vida e na vida dos irmãos. Glórias a Deus. E nós vemos ali, irmãos, que quando ele estava ali, chamaram a liberar Davi para ir até o rei para que viesse tocar para ele. E nós vemos que quando ele começa a tocar, o espírito maligno vai saindo, para de perturbar a vida de Saul. E nós vemos que ele se alegra com aquilo, ele se apega com aquele menino e traz ele para junto dele. E nós vemos que quando ele vai embora, novamente, quando ele vai, ele volta novamente, mas amando do teu pai, para que viesse a levar algo para seus irmãos também, e que estavam ali também na guerra. E perante essa caminhada dele, quando ele passa por aquele vale que estava entre o povo na guerra, nós vemos que havia um vale entre eles, que uma luta estava ali há poucas horas, há poucos minutos, há poucos dias para acontecer. E nós vemos que, diferentemente hoje, uma guerra hoje ela é a cerca de 300, 400 quilômetros, nós temos aí um alcance muito grande de uma bomba, a tecnologia. E aquela época era a espada, e as pessoas travavam na espada, acho que no braço não via mesmo, era na espada, que era a honra, morrer, um soldado, ele era honrado por morrer por uma espada. Se ele morresse em guerra, ele morria por uma espada. E nós vemos que tinha apenas esse vale ali, para que, de distância deles, porque um escutava o que o outro falava. E naquele decorrer, onde que ele passava por ali, ele escuta, se levanta lá do outro lado, um homem que vinha a insultar ao povo de Israel. E naquele momento, Davi, quando percebe que eles também não estavam afrontando somente aquele soldado, mas também o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus aquele que ele acreditava e cria, porque todos os momentos da vida dele, quando ele precisou, Deus agiu na vida dele, dando força, porque da estatura que ele tinha, ele não conseguiria dominar um urso, um leão, mas ele enfrentava o urso e o leão. E nós vemos que aquilo se tornou um cotidiano para ele, mas porque ele estava defendendo as suas ovelhas. E naquela mesma forma, Deus deu um entendimento e discernimento para ele, para que ele viesse interpretar também que aquele homem estava se levantando contra Deus. Não estava se levantando contra aquele exército, mas sim contra o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Assim, irmãos, são pessoas na nossa vida também, no nosso cotidiano. Às vezes a pessoa ela duvida do seu ministério. Às vezes ela duvida, ela te mede, porque você faz isso e aquilo. Irmãos, nós não somos 100%. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas aonde o Senhor, como ele unge a Saul leva em desobediência também o seu trajeto, aquilo que Deus tinha colocado na tua mão para cuidar daquele povo. Também da mesma forma somos nós podemos errar também, nós também podemos desobedecer. Não que nós queremos, mas como o mundo, a palavra se fala já do maligno,
essa sementinha do mal, ela vem no nosso coração. Muitas das vezes por algo que nós escutamos e nós pegamos e queremos revalidar aquilo, porque não suportamos. Mas o Senhor, Ele vem trabalhando no coração de cada um de nós, para que Ele venha mudar o nosso coração. E nós vemos que Saul teve o arrependimento, ele se arrependeu também. Mas só que, vamos dizer, era tarde demais. Porque Deus, Ele está sempre dando uma oportunidade para nós. Ele sempre está avisando. Sempre Ele está alertando. Mas muitas das vezes, onde Deus estava alertando Saul, e nós vemos que ele não obedecia. Ele deixou seu ego crescer. O poder que ele tinha sobre as pessoas crescer. Mas nós vemos que Deus foi maior. Fala assim, então se você não quer me servir, então eu levanto o outro. E é onde ele levanta Davi. E Davi, ali um jovem, né, não sabia nada quase de guerra. Ele não sabia totalmente nada de guerra. Ele sabia cuidar das ovelhas. Ele sabia defender as ovelhas. Ele sabia fazer uma armadilha para pegar um urso. Ele sabia, ou melhor, encarar um urso. Porque a partir daquele momento que ele encarava o urso ou um leão, ele já não pensava mais nele. Ele pensava nas ovelhas, que se acontecesse algo com ele, as ovelhas padeciam, mas ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E onde ele tinha a força necessária para derrotar o inimigo. E assim nós temos também a palavra do Senhor, nós temos os cultos, nós temos a palavra, para que nós venhamos nos fortalecer na fé, no conhecimento e a comunhão. A comunhão vale muito, irmãos. Eu falo muito sobre a comunhão. Nós devemos sempre estar em comunhão com os irmãos. Nós não devemos ser afastados. Tem uma confraternização na casa de fulano. A igreja está convidada. Não vou não, porque... Não gosto de muito movimento. Amém, glória a Deus, respeitamos. Mas sempre nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Porque é onde traz o nosso fortalecimento, é onde nós conhecemos mais o nosso irmão e nós não viemos a julgar. Né? Cada um tem a sua particularidade, irmãos. Eu, antes de vir, né, para a casa do Senhor, eu e minha esposa também não saímos para nada. Mas hoje eu me alegro quando o irmão chama para tomar um café, né? Glória a Deus. Bolinho. Para o pastor. Glória a Deus, sururu. Agora, glória a Deus. Missionário? Já temos aí, né, uma casa, glória a Deus, enorme lá para receber os irmãos. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa missionária, que sempre se preocupou com esta comunhão, né? Nós devemos, irmãos, ter sim nossa particularidade. Às vezes no trabalho, vamos em casa, às vezes queremos descansar um pouco. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo assim, a gente se separar do rebanho. Porque se você se separa do rebanho, você fica na linha de frente com o inimigo. Porque pode chegar pessoas de outras, chegar um ímpio e já começar com palavras, né, confundir a sua mente. Mas se você está no meio do rebanho, ali tem um pastor para te guardar e te proteger. Glórias a Deus. E nós vemos que ali no decorrer, quando ele se levanta ali, aquele homem, e para Davi, como estava do outro lado, acredito que ele não tinha medido o tamanho dele, né? Mas só de afrontar a Deus, só de escutar aquilo que ele estava falando ali, insultando ao Deus dos exércitos e gloriando os deuses deles, foi aonde o seu erro que ele cometeu naquele momento. E Davi estava no seu momento certo, e aonde ele pergunta para as pessoas o que estava acontecendo, e aonde ele se levanta também contra aquele homem. E muitos daqueles soldados guerreiros, pessoas acostumadas a lutar, pessoas que lutavam até o fim, né, nas guerras com a espada, olharam para ele e não deram nada por ele. Acredito, imaginem só, aqueles soldados olhando para ele e ele desafiando aquele homem. Fala, esse cara tá doido. Como que ele vai desafiar aquele cara? Se nós que somos guerreiros, nós somos os melhores daqui, nós não desafiamos ele? E ele aproveitava daquilo, porque o inimigo, ele tenta de todas as formas te intimidar.
Ele fala que você não vai conseguir. Ele fala que você não tem preparo para isso. Ele fala que não vai dar certo na sua vida. Mas aquele que cuida e zela por nós, ele nos dá uma oportunidade para nós crescermos na vida, para nós crescermos perante Deus, para nós crescermos diante do Senhor. Aleluias. E nós vemos que quando ele fala assim, e ele é levado, né, para que viesse falar isso para Saul. Ele chegando diante de Saul e fala, estava olhando para ele ali naquele momento, olhando como ele também foi um grande guerreiro, um grande lutador. Ele olhou e mediu, né? Ele não sabe de nada, não sabe levantar uma espada. Como você pode ir até ele? E nós vemos que, olha a ousadia de Davi. Quando eu cuidava das ovelhas, como eu disse antes, quando eu cuidava das ovelhas, eu encarava o urso, eu matava o leão. Ele bobeava, já pegava a boca dele, estraçalhava. Eles tinham a tática para destruir, né, o inimigo. Deus dava esse entendimento a ele. E a grande ousadia dele. Imagino eu, nesse momento, ele aqui na nossa frente, tentando nos convencer que ele vai lutar contra um inimigo maior, contra aquele pior pesadelo seu, contra aquele momento que você acha que não vai aguentar mais. Aquele problema, aquela dificuldade, fala assim, não, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, irmão. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Eu estou com você. Eu vou lá, eu vou pelejar, eu vou orar. Eu vou jejuar uma semana. Eu vou renunciar para que você venha ter a vitória. Aleluia. É assim que ele quer. Aleluia. Você imagina ali, naquele momento, a ousadia do Espírito Santo nele, que veio até ele ali, para que venha convencer a Saul naquele momento. Eu acredito que Saul ficou admirado porque ele estava olhando um bando de covarde. Ele estava olhando porque ninguém se levantou, nem os seus melhores soldados se levantaram para combater aquele soldado que estava do outro lado. Ele ofereceu tudo. Estava livre de impostos, ia casar com a sua filha e o que ele quisesse. E uma posição muito grande, né, dentro do seu reinado. Nenhum se levantou, porque eles se intimidaram pelo tamanho de Golias, pelo que aquele exército que estava atrás deles. Se eles eram acostumados a batalhar, guerrear, se eles tivessem essa ousadia de Caleb e Josué, se tem um Caleb e Josué ali no meio, nós vamos lá, vamos guerrear. Mas não tinha um dentro. Teve que vir um de fora. Porque muitas das vezes Deus pega lá de fora, coloca aqui dentro para que venha ser exemplo e dar coragem e ânimo para os irmãos. E é assim que Deus trabalha. Deus, ele trabalha de várias formas. Muitas das vezes nós tentamos entender o trabalhar de Deus, mas nós não conseguimos. E nem tenta, irmãos. Porque a gente só se frustra, mas se frustra por bem, para crescimento. Porque, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas eu estou te pedindo, Senhor, até hoje eu não consegui. Mas espere, será que isso é para a sua vida mesmo? Será que Deus tem um propósito na sua vida através daquilo que você está pedindo? Às vezes não. Ou muitas das vezes Ele está te tratando para que você venha, quando você chegar a conquistar aquilo que você está pedindo a Deus, para você dar valor. Aleluia. Não que você não dê valor àquilo que Deus te dá, mas para que você tenha um entendimento do trabalhar de Deus na sua vida. Que nós também, muitas das vezes, nós pedimos aqui, em oração. Quando nós saímos daqui, a bênção já chega. Mas muitas das vezes, ela pode demorar. Porque não é a hora para que você venha ter aquela bênção. Mas nós vemos que ali, ele convence, né? A ousadia do Espírito Santo ali, naquele momento, ele convence Saul. E Saul falou, não, Deus é contigo. Olha que Saul disse, Deus é contigo. Ele reconheceu, porque Deus estava trabalhando e operando ali. Porque ele já tinha um voto de confiança dele. Porque diante que ele olhava, as pessoas se acovardaram. E ele se levantou. E ele sabia que era um homem de Deus. Porque a partir do momento quando ele cantava a sua harpa, quando o espírito maligno saía, ele sentia a presença de Deus. Porque
o espírito maligno saía e Deus planava naquele lugar. E a partir daquele momento, ele, da ousadia que ele, glória a Deus, na ousadia do Espírito Santo, ali, naquele momento que ele chega até ele e fala aquelas palavras e convence ele, Deus, né, é contigo. Vá, Deus é contigo. Deus é com cada um de nós. Aleluia. Não importa a dificuldade. Se você levantou para fazer a obra de Deus, Deus é contigo. Vá, porque Deus é contigo. Aleluias. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluias. E nós vemos que quando Esaú tentando ajudar, pega a sua armadura e coloca no Davi. Nós imaginamos ali a estatura de Davi e Saul com um grande, né, homem guerreiro. Claro que não ia dar, porque a armadura de um guerreiro, ela era feita, vamos dizer, proporcional. Ela ia ser feita do jeito que a pessoa era. Ela se colocava um escudo, capacete, do tamanho certo. Não era um armário que tinha ali e a pessoa ia pegando as suas armaduras. Não. Era tudo revestido, né? Era tudo feito à medida dos guerreiros. E jamais a armadura de Saul ia dar. E o que nós aprendemos com isso também? Que não adianta você pegar a unção de Bertrano, a unção de fulano, né? Mas trabalhe com aquilo que Deus colocou na sua vida. Aquelas armaduras que Deus colocou na tua mão. Aqueles dons que Deus deu para você. E é o momento de você também soltar um pouco mais, glorificar a Deus, para que as armaduras que estão no oculto venham aparecer na sua vida. Aquelas que estão ocultas, que você ocultou, que você não deixa Deus trabalhar na sua vida para aqueles dons virem sobre a sua vida. Porque muitas das vezes nós nos prendemos. Porque quando às vezes nós vamos dar glória a Deus, aleluias, olhamos para lá, olhamos para cá, olhamos para orar a Deus, fica olhando ao lado. Vê que como que o irmão está falando em língua, como o irmão está sapateando na presença de Deus. Viva a sua vida com Deus. Não olhe para o lado. Deixa Deus trabalhar na sua vida, que Ele tem uma arma poderosa ainda para te dar. Trabalhe com as armas que Deus te deu. Glória a Deus. Nós vemos que o povo guerreava com espada. Deus não permitiu que Davi viesse guerrear com espada, que nem a sua armadura de defesa não conseguiu obter, principalmente uma espada que era pesada. E nós vemos que ele viu, olhou aquilo e falou: não, eu não quero isso. Eu vou encarar ele, eu vou lá do jeito que o Senhor me deu. Aquilo que o Senhor me deu, eu vou lá. Ainda sai, passa num tipo um córrego, né? Num tipo riacho, onde que ele passa, que tem aquelas pedras, quando a chuva vem juntando, e ficam umas pedras até bonitas, né? E aonde ele vai ali, pega 5 pedras e vai. E a sua boleadeira, uns falam boleadeira, outros falam funda. Funda para mim é aquela outra de arte, né? Para mim é a boleadeira. Mas cada lugar tem seu jeito de falar. E nós vemos que ele saiu com a cara e a coragem. E foi. Mas confiando no Deus Todo-Poderoso. E naquele momento que ele passa ali, onde Davi vem de encontro com ele. Ele aceita o desafio, né? E para que viesse ali lutar pelo povo de Israel. Lutar por aquele Deus que ele acreditava. Quando ele chega ali, depara com aquele homem. Mas ele não olha o tamanho dele. Ele pode até olhar o tamanho, que é difícil de não ver, mas ele fala: é um alvo tão fácil, é um alvo tão grande e difícil de errar. Porque muitas das vezes, quantas e quantas vezes ele não ficou treinando com uma pedrinha pequena, um pedaço de pau, treinando a sua boleadeira lá onde ele estava, pastorejando as suas ovelhas. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos sempre estar meditando na palavra do Senhor. Nós devemos estar sempre, onde nós formos, estar pregando a palavra do Senhor, falando de Jesus, falando do amor, falando o que Ele fez na sua vida, falando o que Ele fez na sua igreja, na vida dos irmãos. Aleluia. Eu sempre conto, irmãos, Deus opera maravilhas lá na igreja onde que eu estou. Deus usa as pessoas.
E tem pessoas que já foram curadas de câncer, irmão. As pessoas ficam assim, né? Porque muitas pessoas são que nem Tomé. Tem que ver para crer. Mas amém. Louvamos, né, ao Senhor, para que quando elas vierem, o Senhor venha fazer as suas maravilhas, né? E nós vemos que ele teve esse preparamento de estar, né, treinando, né, para que quando chegasse o dia da batalha, ele estaria pronto da forma que ele estava ali naquele momento, porque ele não temeu mal algum. Em momento algum na Bíblia você vê ele retroceder. É sempre avançar. Sempre avançar. Porque da mesma forma que ele escutou ali, ele já até seu irmão se levantou ali, bem dizer, contra ele, né? Se irritou contra ele, porque era irmão dele, falando: meu irmão tá doido. Meu irmão tá doido, tá ficando encarando todo mundo na meio dos meus colegas aqui, meus amigos de guerra, né? Oh, fica quieto, rapaz, fica quieto. Glória a Deus. Mas nós vemos que até o seu irmão, né, ali, e dali ele foi para adiante, ele não retrocedeu. Ele foi até Saul, né, para falar o que tinha no teu coração, para encarar aceitar esse desafio. E é onde Saul concedeu, onde que ele chega de frente, ali encontra aquele alvo grande e não pensou duas vezes, né? Partiu para cima, da mesma forma o outro partiu, mas também naquele momento, é esse momento também um momento tão delicado da nossa vida, porque é fácil nós estamos aqui profetizando, dando glória a Deus e aleluia. Vamos que vamos, nós estamos juntos, mas sair daqui, quando um filho estiver lá no hospital, quando aquele pensamento ruim vem para nos contrariar, quando aquela palavra contrária vem, é o gigante se levantando para ver qual que é a sua reação. Aqui nós estamos glorificando, exaltando o nome do Senhor, mas será como um treinamento. E que quando chegar o gigante, você vai estar preparado. Aleluia. Glória a Deus. E aonde o gigante, ele começou a intimidar. Esse aí? Sou eu cachorro para que vim com pau e pedra? Ele intimida ali naquele momento. Ele tenta intimidar. Porque só os soldados israelitas já estavam intimidados pelo tamanho dele. Mas nós vemos que ele não se intimidou. Ele partiu para cima. E também falou que ele era pelo Deus dos exércitos, é o Deus de Israel que ele estava lutando. Porque era ele que dava força. Assim nós devemos fazer quando nós encontramos uma dificuldade. Quando viu o problema, a dificuldade, fala assim: não, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas, como na fornalha do fogo ardente ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que eles estavam ali, né? Quando iam levar eles até lá, que seja a vontade do Senhor. Se for para nós morrer lá, nós morremos, mas nós vamos. E contemplou, né, Jesus ali com eles. Aleluia. E nada aconteceu com eles. Assim é na nossa vida, irmãos. Nós devemos pegar essa palavra, né, colocar no nosso coração, que todos os problemas e dificuldades que vêm, nós colocamos Deus na frente. Aleluia. Nem que o gigante se levantar, mas Deus está do seu lado. Aleluia. E a ousadia dele, aonde ele pega aquela funda e boleia. E foi só um, irmãos, na testa. E quando ainda fala que ela entra então um pouco na sua cabeça. Você imagina a potência que saiu aquela pedra dos braços, né, de Davi. A força, porque ele tinha fé e convicção. E Deus ajudou ele. Aleluia. Deus poderia acabar com aquela batalha ali. Não precisava nem de Davi, porque as grandes batalhas, onde o povo de Israel estava em desvantagem, os anjos operaram. Aleluia. Mas ali precisou porque o povo já estava na sua autodecadência de pecar. Porque o povo também tinha que passar por situações para que eles viessem ver e compreender que Deus ainda estava sendo Deus na vida deles. Aleluia. E ainda continua sendo até hoje nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Não importa a batalha, a dificuldade. Deus sempre vai levantar um. Às vezes até você mesmo, para repreender.
aquilo que o inimigo tem colocado para te derrubar. Aleluia. Aleluias. E nós vemos que naquela pedra que entrou na sua testa ali, e quando ele cai, ele já aproveita a oportunidade. Ele não tinha tática de guerra, mas ele sabia que ele tinha que aniquilar o inimigo. E naquele momento que ele pega aquela espada e tira a sua cabeça, foi o momento que ele aniquilou aquele exército, porque criou coragem naqueles que estavam lá atrás. Que muitas das vezes, irmãos, estão esperando só você dar um passo de vitória. Quando você vencer, quem está debaixo das suas orações, isso também vai criar coragem. Aleluia. Vai Glória a Deus. continuar a caminhada, vai continuar acreditar ainda que Deus opera e como Ele tem operado na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Nós não devemos retroceder nem um pouco, que venhamos ser sábios como Davi, fortes, perseverantes, por mais que seja dificuldade, continue. Muitas das vezes, nós, assim, pessoalmente, a gente se entristece, porque principalmente quando estamos evangelizando, tem pessoas que, irmãos, parece que você tem que pegar, licença missionário, você tem que pegar e puxar da mão, vamos irmão, porque uma luta, irmão, tão grande na cabeça da pessoa. O inimigo, ele parece que coloca algo assim que a pessoa não consegue nem levantar. Mas é aonde nós temos que nos preparar. Jejum e oração. Porque através da palavra, irmão, eu repreendo isso em nome de Jesus, que não está deixando você levantar. Vai sair agora. Seja ousado. Seja ousado. Deixe Deus operar na sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e dar aquela ousadia a você. Dê lugar. Irmão, eu repreendo essa preguiça. Em nome de Jesus, saia dele agora. Irmãos, vocês vão contemplar. Façam isso. Glória a Deus. Sejam ousados. Deus, ele quer que nós sejamos ousados. Porque da mesma forma que foram ousados conosco para repreender também aquilo que nos impedia, também nós devemos ser na vida dos outros. Aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus. E essa palavra venha, falar forte aos irmãos. Aleluia. Glórias a Deus, é o que o Senhor, colocou no meu coração para que venha ministrar. Pensei muito em Josué. Pensei muito em a irmã Priscila também. Daniel. Mas Deus me levou, eu falei, Senhor, é tão simples a palavra. Eu falei assim, mas eu quero falar lá. Aleluia. Às vezes na simplicidade é que está uma palavra onde nós nos encontramos. Porque é uma palavra simples, uma palavra conhecida, mas que de forte, de encorajamento, uma palavra que nós não venhamos retroceder. As dificuldades elas vêm, mas Deus sempre está nos alertando, nos direcionando, e nós temos que viver em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Glórias a Deus, agradeço a minha rica oportunidade. Louva a Deus e as palmas para o Senhor Jesus. Estarei passando para